aula de hoje, a gente vai continuar conversando sobre aspectos de modelagem de requisitos de software. Se a gente viu casos de uso na aula passada, hoje a gente vai conversar sobre o diagrama de classes, que é um dos diagramas mais importantes da UML. Bom, provavelmente vocês já devem ter visto algum diagrama de classe em algum momento, desde lá da disciplina de Prog 2, estrutura de dados, quando vocês são apresentados, né, especialmente em Prog 2, aos conceitos de programação orientada a objeto, e como representar isso de forma visual, né, de forma mais abstrata do que o código. Então esse é um diagrama muito usado. Mas, enfim, dando uma definição mais formalizada do que vem a ser isso, tá? Um diagrama de classes na UML, basicamente, ele tem a finalidade de descrever tipos de objetos em um sistema orientado a objetos, obviamente, né? Como eu já falei, a UML ela é focada em modelagem de sistemas orientados a objetos. Então, todos os diagramas, sem exceção, vão focar nisso daí. Mas, enfim, esse diagrama ele foca em tipos de objetos e especialmente nos tipos de relacionamentos estáticos existentes entre eles. É um diagrama estrutural dentro da UML, que eu já comentei com vocês. A UML ela possui diagramas comportamentais e diagramas estruturais. O diagrama de classes, em especial, é o principal diagrama estrutural. E o interessante que eu estou até comentando aqui com vocês, é o seguinte: dependendo do tipo de ferramenta case que a gente usa para modelar sistema, é possível, inclusive, a gente gerar código, né? Aqui ficou meio incompleto, pode ser gerado a partir de casos de uso, né? Pode ser gerado o quê? Pode ser gerado código a partir de casos de usos e diagramas de classes. O que acontece? A gente viu na aula passada que um caso de uso nada mais é do que um agrupamento de requisitos, correto? São processos de negócio, seguem lá aquelas 3 regrinhas. Comentei com vocês que a partir da expansão dos casos de uso, a gente consegue extrair algumas informações que nos permitem a conhecer as classes do sistema, os atributos dessas classes, os métodos dessas classes e as associações entre elas. Então, a gente pode não só gerar o nosso diagrama de classes a partir dos nossos casos de uso, como a gente também vai poder gerar código a partir dos diagramas de classes que a gente vai produzir. Classe no sistema, aqui é chovendo molhado, né? Basicamente, orientação a objeto não é uma novidade mais para vocês. Mas classes, dentro de um sistema orientado a objeto, ela tem a finalidade de representar as propriedades e os comportamentos de um conjunto de objetos. Quando a gente fala de propriedade, vamos fazer uma analogia aqui com uma classe pessoa. Uma pessoa poderia ter como atributos nome, CPF, altura, peso. Então, ou seja, os atributos de uma classe representam as propriedades de um objeto. Nesse caso, cada pessoa, né, seria uma instância daquela classe, seria um objeto, se a gente fosse fazer uma analogia aí com o mundo real. E o que poderiam ser comportamentos de uma pessoa? Coisas que a gente poderia modelar em métodos dentro de uma classe. Uma pessoa, ela envelhece, uma pessoa, ela engorda, uma pessoa, ela emagrece. Quando uma pessoa engorda, ela não está, na verdade, modificando valores da sua propriedade peso, poderia ser um atributo. Emagrece não é a mesma coisa? Ela é um comportamento que está modificando uma propriedade. Classe é isso. E esse diagrama serve exatamente para modelar esse tipo de coisa. Com o diagrama de classe, a gente consegue representar classes, atributos, operações e relações. Ok? Basicamente, tudo que a gente consegue fazer em código, a gente consegue mostrar de forma mais abstrata por meio dos diagramas. E como que é a notação, né, desse diagrama? Como que a gente consegue desenhar, modelar a parte estrutural de um sistema por meio desses diagramas? Essa figurinha que vocês estão vendo aqui, ó, um quadrado com algumas subdivisões, basicamente representa uma classe dentro do diagrama de classes.
como eu já comentei antes, ela auxilia aqui a gente fazer o que a gente chama de modelagem conceitual de um sistema, e tudo que a gente faz aqui pode ser mapeado em código depois. Ferramentas case como o Visual Paradigma, que é uma que a gente vai usar na disciplina, ela consegue, dependendo do nível de detalhamento dos diagramas que você produzir, e aqui não se aplica apenas ao de classes, não, a outros diagramas que a gente ainda vai estudar também. Dependendo do nível de detalhes que você der na modelagem desses diagramas e no casamento que você fizer entre eles no projeto UML, você consegue gerar código-fonte em alguma linguagem de programação orientada a objeto, Java, C++, a partir da modelagem que você faz. Isso é possível. Coisa, por exemplo, que em outras engenharias não é tão possível. A gente viu lá no início da disciplina, não é, que na engenharia civil eles produzem lá diversos tipos de artefatos. Planta hidráulica, planta elétrica, planta estrutural, design de interiores e tal. Mas, poxa, lá não tem nenhum tipo de ferramenta que você aperta um botão e aquele projeto vira algo materializado. Aqui a gente consegue chegar próximo disso, se a gente quiser. Mas que fique claro para vocês que tudo que a gente estiver estudando de UML, a gente vai aprender a sintaxe desses diagramas, a aplicabilidade deles, mas a gente tem que ter em mente que a UML ela não necessariamente precisa sempre ser usada de forma extremamente detalhada. Você pode, eventualmente, usar a criação desses diagramas que a gente vai aprender, e já começamos a aprender, como se fossem, assim, rascunhos. Aquilo não teria uma finalidade de ser um que a gente chama de blueprint, seria ali a planta baixa que descreve exatamente como que o sistema é de verdade, tá? E ainda assim aquilo pode ser útil para auxiliar nas discussões entre pessoas de uma equipe, auxiliar o entendimento de um projeto para um novato que está chegando para trabalhar nele, mas sem ter aquele objetivo, às vezes, aprofundado. No entanto, se você quiser usar o ML para esse tipo de coisa, né, fazer um blueprint de fato, que represente fielmente o sistema que você vai implementar, o código dele, isso também é possível. Então, o uso da UML depende do seu objetivo com ela. Dando prosseguimento aqui então, galera, quando a gente vê esse retângulo, né, que tem essas três divisões, normalmente a primeira divisão representa o nome da classe que eu estou querendo representar. O segundo quadrante representa os atributos ou propriedades da classe, né? E observem que esses atributos, eles possuem alguns sinais que a gente ainda vai aprender. Por exemplo, aqui tem menos. O que significa esse menos? Vocês vão ver que é o tipo de encapsulamento que você está dando para um atributo. Ele é privado, público, protegido. Daqui a pouquinho a gente vai ver o significado de cada um. Isso aqui é o nome que um atributo tem, e separado por 2 pontos você pode dar o tipo dele. Ou seja, aqui nesse exemplo eu estou falando que o atributo matrícula ele é do tipo int e ele é privado, porque o sinal de menos representa o private. Como é que representa o public, o protected e outros, eu vou mostrar daqui a pouco. Mas ó, o terceiro quadrante, ele sempre representa os métodos que aquela classe possui. Nesse caso, essa classe só possui um método. Ele é público, a gente pode ver pelo sinal de mais, que está na frente dele. Ele tem um nome que se chama manter func. Esse método, a assinatura dele possui apenas um parâmetro, matrícula é do tipo int. Se tivessem mais parâmetros nesse método, eles ficariam separados por vírgula, ficaria ali matrícula, 2 pontos, tipo, vírgula, nome do parâmetro, 2 pontos, tipo, vírgula, nome do parâmetro. Então, é uma lista, como se fosse um método mesmo. E o que vocês veem aqui no final, após esses 2 pontos, é o tipo de retorno desse método. Nesse caso, esse método retorna um valor booleano. Se ele não retornasse nada, depois desses 2 pontos a gente teria void. Bom, alguns exemplos de classe aqui para vocês verem como que dá para a gente usar no mesmo diagrama muitas variações do nível de detalhamento, né, de uma classe, e todas estão corretas. Aqui, nenhuma dessas figuras que vocês estão vendo nesse slide tem erro, não. Todas são aceitáveis. O que a gente tem aqui, ó, nessa primeira representação? Uma classe que foi representada sem listar os seus métodos. Pode observar que ela não tem o terceiro quadrante. Isso está errado? Não, não está errado. Depende do objetivo que você tem com esse diagrama.
tá? Mas você pode modelar isso dessa forma, não tem problema nenhum. Você pode ter uma classe mais completa, como a gente está vendo aqui, ó, que tem todos os seus principais comportamentos e características e propriedades, né, como preferirem. Da mesma forma que a gente pode, eventualmente, modelar uma classe e não informar os tipos dos seus atributos. Ou não informar, por exemplo, o tipo de retorno. Ou não informar as características de encapsulamento. Obviamente que esse tipo de informação que eu falei que pode ficar faltando em uma modelagem, ela não seria aceitável se você estiver querendo criar um blueprint do seu sistema, ou seja, uma planta baixa, porque aí você não vai conseguir, de repente, gerar código a partir disso. Não tem como a ferramenta adivinhar o tipo de um atributo se você não falar, o tipo de um retorno se você não falar. Ok? Eu não sei se vocês estão observando, mas essa variação que eu estou colocando aqui, ó, ela tem uma única diferença em relação aos exemplos anteriores. Vocês estão vendo que o nome da classe está em itálico? Dessa classe abstrata que eu estou falando aqui. Está vendo que o nome está em itálico? Aqui não está em itálico, aqui não está em itálico. É bem sutil, mas está meio tombadinho assim, não está? O nome dessa classe abstrata? Isso não é coincidência. Se você quiser representar, do ponto de vista de modelagem, uma classe abstrata em UML, o nome dela fica em itálico. Isso não é à toa. O professor não lembra o que é uma classe abstrata. Vamos lá, isso são propriedades de orientação a objeto, não é nem o UML em si. Uma classe abstrata em um sistema orientado a objeto é aquela classe que você não consegue instanciar objetos dela. Você consegue, eventualmente, especializar aquela classe, né? Alguém pode herdar dela e, enfim, você pode construir objetos dessa classe filha, mas a classe abstrata em si não permite a criação de objetos. Vocês devem se lembrar. E para representar isso em UML, o nome fica em itálico. O que a gente tem de diferente nesse exemplo que eu estou mostrando agora aqui, ó, da classe pessoa? Eu mostrei uma classe que ela tem 2 atributos, só que um deles tem uma barra do lado. Tá vendo? Barra idade. O que significa essa barra do lado do atributo idade? Significa que o atributo idade é derivado. Imagino que vocês se lembrem o que é um atributo derivado no contexto de orientação a objeto. Não sabem? Não se lembram? Vamos lembrar então o que é um atributo derivado, tá? Um atributo derivado é um atributo que ele não é armazenado. Ele é calculado em tempo real na hora que você precisa dele. Ou seja, data de nascimento não é derivado. Você salva, ninguém muda a data de nascimento. A idade muda. Então, toda vez que eu precisar saber a idade da pessoa, eu vou derivar isso a partir da data de nascimento, concorda comigo? Aí eu vou ter um método, por exemplo, getIdade. Esse método getIdade vai pegar a data de hoje, a data que eu nasci, fazer uma conta e falar a minha idade. Então, o atributo idade é derivado. Atributo derivado em UML é representado com uma barra do lado dele, igual vocês estão vendo aí. Muito bem. E isso aqui, ó, também é uma classe. Você vai falar, professor, mas só tem um nome, não tem os atributos, não tem os métodos? É isso mesmo, mas dependendo do que você estiver querendo representar, é aceitável. Vamos prosseguir aqui, e ao longo da aula de hoje, vocês vão ver que várias das representações que eu mostrar por meio de diagramas, eu vou ilustrar em código, até para a gente conseguir visualizar exatamente o que aquele diagrama representa em código ou como que eu poderia representar aquele código em diagrama, para diminuir essa abstração de entendimento. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Eu estou mostrando uma classe que a notação já não é novidade para vocês, ela tem seus 3 quadrantes, né? Nome da classe, atributos e métodos. Mas vocês devem estar observando que tem um atributo aqui, ó, que ele está sublinhado, e tem um método também que está sublinhado. O que representa esse sublinhado em um atributo ou em um método? Significa que aquele atributo ou aquele método é estático. Vocês se lembram a diferença entre atributo estático e atributo não estático? Método estático e método não estático? Quando a gente fala que a gente tem um método estático, significa que aquele método ele não é um método
chamado por meio das instâncias daquela classe, ou dos objetos daquela classe. Mas é um método da classe. Você chama ele a partir da classe. Você não precisa ter nenhum objeto para aquilo. Atributo é a mesma coisa. Se ele é estático, significa que o valor dele é compartilhado entre todos os objetos daquela classe. Porque ele é um atributo da classe, não das instâncias. Representando isso em código, olha só, essa classe que vocês estão vendo, isso aqui é uma representação dela em Java. Olha lá, ó. Classe exemplo, ela tem 2 atributos, né? Aqui os tipos dos atributos eu coloquei por conta própria porque o diagrama não falava. O diagrama não está falando que esse atributo aqui é inteiro, mas eu coloquei que ele é inteiro. Enfim, ó, um atributo de instância, e aqui esse é um atributo estático, ele tem o static aqui do lado, né? Método é a mesma coisa. O método de instância, ele não é estático, como vocês podem ver aqui. Agora, o método estático, que eu nomeei pelo diagrama, ele é estático de fato, porque ele está sublinhado. Ah lá, ó, como é que eu uso esses atributos e métodos? Imaginando que eu estou acessando essas informações a partir de outras partes do código. Ah lá, ó, o atributo estático e o método estático, que vocês estão vendo aqui, ó, eu consigo acessar por meio da classe, o nome da classe no exemplo. Então, eu estou usando. Já os atributos e métodos de instância, eu só consigo acessá-los por meio de objetos. Então, o que eu fiz aqui, ó, criei um objeto da classe exemplo e estou acessando esses valores por meio desse objeto. Então, professor, quero representar algo estático em UML. Usa sublinhado. Esse é o significado, essa é a semântica dessa sintaxe. Do ponto de vista de visibilidade dos membros da classe ou de encapsulamento, eu já adiantei um pouco isso para vocês agora há pouco. E agora a gente vai detalhar totalmente, né? Como é que a gente pode fazer isso daqui. Em orientação a objeto, uma das características, né, dos atributos mesmo de orientação a objeto é a possibilidade da gente encapsular a informação. Eu posso deixar ela restrita só dentro de uma classe, ou só dentro de um pacote de classes, ou todo mundo no sistema pode enxergar ela. Enfim. Quando a gente deixa algo público, quando a gente deixa algo privado, quando deixa algo protegido, isso aí já é decisão de projeto, eu não vou entrar nesse mérito nesse momento, tá? Mas como que a gente representa isso em UML? Vamos lá. O sinal de mais sempre representa atributos ou métodos públicos. Uma forma boa de gravar isso daqui é a gente lembrar que o public é o mais permissivo. Então, por isso que o sinal é mais. Todo mundo enxerga algo que é público. Você consegue acessar um atributo público de dentro de uma classe, de fora daquela classe. Uma classe filha daquela classe que tem um atributo público também acessa ele diretamente. Enfim, todo mundo enxerga algo que é público. Privado já é o mais restritivo, não é? Tanto o atributo quanto o método privado, ele só pode ser acessado diretamente dentro da classe que está criando ele. Concorda comigo? Estou falando ponto acesso direto, tá? Aqui não entra o caso de, eu tenho um atributo público numa classe, aí tem um método, eu tenho um atributo privado numa classe, mas tem um método get para ele que é público. Aí eu consigo acessar aquele atributo privado de fora da classe por meio do método get. Mas observe, você está acessando por meio do get que é público, o atributo que é privado mesmo, você não acessa direto. Se é o mais restritivo, ou então o que te dá menos acesso, o sinal para o privado é o menos. É o menos permissivo. Protegido é o sinal do joguinho da velha, tá? Embora nesse exemplo aqui não tenha nenhum atributo ou método protegido, se eu quisesse representar algo protected, é o hashtag aí, né? O joguinho da velha. E só para lembrar, algo que é protegido é público dentro do mesmo pacote e público para classes filha. Vamos imaginar, eu tenho uma classe pessoa que tem um atributo protegido, certo? E eu tenho uma classe funcionário que herda de pessoa. Dentro da classe funcionário, eu consigo acessar aquele atributo protegido diretamente. Dentro da classe pessoa, obviamente, eu também consigo.
Qualquer classe que estiver dentro do mesmo pacote da classe pessoa também acessa aquele atributo protegido diretamente. Fora do pacote, eu só acesso ele diretamente se eu estiver dando aquela classe que tem ele. Esse é o protected. Isso vale para método, vale para atributo. Se eu não colocar modificador, vamos supor que aqui, ó, do lado do local, não tivesse menos, mais, nada. O método, a mesma coisa, não tivesse nenhum modificador. Significaria, então, tem um significado, não é simplesmente porque você deixou de colocar, não. Isso tem um significado no ML, que seria a visibilidade do ponto de vista package. Qual que é a visibilidade package? Ela é muito parecida com o protected. Algo que é package é público dentro do pacote. Todas as classes dentro do mesmo pacote daquela que tem um atributo package acessa aquele atributo diretamente. Fora do pacote, ninguém acessa ele diretamente, mesmo se estiver herdando da classe que tem aquele atributo. Conseguiram ver a diferença entre o package e o protected? Está diretamente relacionado com a herança, dar alguma permissão de acesso fora do pacote ou não. Se a gente tem classes em um sistema, e naturalmente, um sistema orientado a objeto dificilmente vai ser composto por uma única classe. A gente vai ter várias classes. E essas classes normalmente se relacionam. Então, a associação entre classes pode ser representada via o ML também. Esse relacionamento, na verdade, ele representa uma relação estrutural e estática entre classes. Por exemplo, vamos imaginar isso daqui, ó. A gente tem uma associação, representada por essa linha, entre a classe vendedor e a classe pedido. Não significa que todo objeto da classe vendedor vai ter uma ligação com algum objeto de uma classe pedido. Eu estou só representando a possibilidade. Alguns podem ter, outros não. E o que vai definir a possibilidade ou a garantia é a multiplicidade que vocês estão vendo aqui, ó. Isso é parecido um pouco com o que vocês já viram em banco de dados 1. Quando vocês aprendem a modelar banco de dados e aprendem lá cardinalidade. Relacionamento 1 para N, N para N, 1 para 1. Lembram que vocês viram lá em banco de dados 1? Isso aqui representa algo parecido, embora não seja exatamente a mesma coisa. E a gente vai ver algumas diferenças ao longo da aula de hoje. Ó, as associações no diagrama de classe, então, elas podem representar os tipos de ligações entre objetos. E a gente vai ver que existem vários tipos de associação. Essas associações, elas podem ter nome, embora esse exemplo aqui não tenha, eu poderia ter aqui em cima dessa linha, vai ter exemplo mais adiante na aula que mostra isso para vocês. Eu poderia ter em cima dessa linha aqui um nome que falaria, por exemplo, que um vendedor faz um pedido. Ou um pedido é feito por um vendedor. Vamos supor que tivesse aqui o faz. O ideal aqui é que tivesse o faz, porque existe um sentido de leitura desses nomes de associações. E esse sentido, se não for acompanhado por uma seta de leitura, o sentido ele é sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então vamos supor que eu tivesse aqui, ó, faz. A semântica disso daqui tem sentido, porque o correto seria ler da esquerda para a direita. Um vendedor faz um pedido, não é um pedido que faz um vendedor. Mas vamos supor que quando você está criando o seu diagrama, e, poxa, ele vai ter várias classes, né? Nem sempre a gente vai conseguir dispor essas associações numa ordem que facilitasse a leitura correta do nome daquela associação. Às vezes você precisaria de pôr o pedido desse lado e o vendedor desse lado, mas você não quer, né, que fica ali o vendedor, o pedido faz o vendedor. Na UML, existe a possibilidade de você colocar a seta de leitura, que basicamente é uma seta que vem junto com o nome da associação e ela aponta para o lado que você tem que ler. Nesse caso, ficaria tipo assim, ó, que seria a forma correta de ler isso daqui, correto? Então, se por um acaso você precisar fazer algo que a leitura correta seja de baixo para cima ou da direita para a esquerda, use uma seta de leitura para você não ficar com uma semântica estranha. Ok?
E a gente não pode confundir a seta de leitura com a visibilidade das associações. O que seria isso? Vocês estão observando que entre vendedor e pedido existe só uma linha ligando um no outro, mas não existe nenhuma seta em nenhuma das extremidades dessa linha? Mas poderia ter. Vamos supor que eu tivesse aqui isso, ó. Na ponta de um dos lados da associação eu coloquei uma seta. Se tivesse isso, eu estaria falando o seguinte: objetos da classe vendedor enxergam objetos da classe pedido. No entanto, objetos da classe pedido não enxergam objetos da classe vendedor. Na prática, seria o seguinte: dentro de cada objeto da classe vendedor, eu tenho uma lista de ponteiros para objetos pedido. Afinal de contas, um vendedor não pode fazer vários pedidos, que é o que essa multiplicidade está me falando. Por isso, uma lista. Dentro de cada instância desse cara, eu tenho uma lista para objetos desse, porque eu enxergo ele, perfeito? Isso aqui está mostrando para mim que eu enxergo. No entanto, cada objeto pedido não tem nenhum ponteiro para um objeto vendedor. Se tivesse uma seta nas duas pontas, ou se não tivesse seta em ponta nenhuma, igual estava antes, eu estaria falando que a visibilidade era bidirecional. Nesse caso, não só teria uma lista de ponteiros de objeto pedido dentro de vendedor, como dentro de pedido teria um ponteiro para um objeto vendedor. Porque cada pedido não é feito por um vendedor? Vamos lá, ó. Dando prosseguimento a essa nossa discussão, a gente tem então a possibilidade de representar multiplicidades em uma associação entre classes. Então, veja só, essas multiplicidades elas vão indicar quantos objetos podem participar daquela associação. Observe que é podem, não é irão, porque tem multiplicidade que ela não define um máximo ou um mínimo exato. Outras, sim. Então, são possibilidades. Ó. Quando a gente tem de um dos lados de uma associação o número 1, significa que é exatamente um objeto envolvido naquela associação. Ou seja, um pedido só é feito por um vendedor. Nem mais, nem menos. Porque o 1 na UML representa apenas um. Quando você tem relacionamento para muitos, você pode usar o asterisco sozinho, tá? O asterisco sozinho, ele representa zero ou muitos. Se você quiser representar isso de uma forma ainda mais clara, você pode pôr assim, tá vendo? Zero, ponto, ponto, muitos. É a mesma coisa que colocar só o asterisco. Se fosse um ou muitos, aí você teria que deixar claramente aqui um ponto, ponto, asterisco. Perfeito? Se colocar só o asterisco, se for analisar assim friamente a UML, esse é o significado. E, naturalmente, se você quiser colocar 0 ou 1, a notação é mais ou menos parecida. Só que você vai ter que deixar o 0 explícito, porque se tiver apenas o 1, o mínimo e o máximo também é 1. Vamos levar isso para código, então, para a gente diminuir a abstração desse entendimento e conseguir visualizar isso melhor. Isso aqui, novamente, é código em Java. Vai ter código mais para frente em C++, enfim, eu vou dar uma misturada aí em algumas linguagens de programação orientada a objeto para ilustrar diagramas. Eu tenho uma classe vendedor, como vocês podem ver, ela está descrita aqui, ó. Tá vendo? Ela tem um atributo privado, que se chama local, e ele é string. Tá aqui, ó. Privado, ele é tipo string, que se chama local. Ela tem dois métodos, ambos públicos, e não retornam valor porque não está definido do lado aqui o tipo. Então, estão eles aqui, ó, eles são públicos, que eu vejo pelo mais, é void, e o nome dele exatamente do jeito que está lá. Não coloquei parâmetro, porque aqui não tem definido. Então, estou deixando exatamente igual. Bom, deixa esse carinha aqui para a gente falar dele daqui a pouco. Vamos lá para a classe pedido. Mesma coisa, estou representando ela em código. Ela se chama pedido, ela tem 3 atributos privados, número, data e valor. Então, eles aqui, ó. O número é inteiro, a data é do tipo date, um objeto mesmo, e o valor do tipo double, tá? Deixa esse sujeito aqui para daqui a pouco.
E ela tem dois métodos públicos. Manter pedido tem um parâmetro, manter item tem um parâmetro. Ambos retornam valor booleano. Tá aqui, ó. Método público que retorna booleano, manter pedido tem lá um parâmetro. Mesma coisa para esse cara aqui. Bom, e esse sujeito, ó? Por que que dentro da classe vendedor eu tenho uma lista de objetos do tipo pedido? Porque na associação eu estou falando que um vendedor pode fazer muitos pedidos. Então, esse cara aqui está representando essa associação para mim em código. Ao mesmo tempo, por que que dentro de pedido eu tenho esse sujeito aqui, ó? Isso é um ponteiro, tá, gente? Vou falar ponteiro, mas não estou vendo asterisco, professor. Em Java, ponteiro fica implícito. O Java sempre é apontado. Tudo em Java é ponteiro, quando se refere a classes. Então, isso daqui é um ponteiro para a classe vendedor. Por que que é um ponteiro e não uma lista de ponteiros? Porque um pedido é feito só por um vendedor. A multiplicidade me garante isso. Só que olha só, não é um, e o um garante que tem que existir esse vendedor, porque não tem a opção de não ter um vendedor. O slide anterior não mostra isso pra gente, que é exatamente um. Como é que eu estou garantindo que é exatamente um? Olha o construtor da classe pedido, gente. Ele só tem um construtor. Esse construtor espera como parâmetro um objeto da classe vendedor. Ou seja, não tem como eu criar um objeto pedido sem que ele tenha um vendedor. Eu estou garantindo, dessa forma, que essa multiplicidade está sendo atendida. Um outro tipo de associação que a gente pode ter entre classes, e naturalmente a gente pode representar isso via UML, agregação é um tipo de associação existente entre classes. Igual eu mostrei aqui uma associação simples, uma agregação também é uma associação, só que ela é uma associação que denota dependência entre duas classes. Ela é uma associação que comumente é chamada de relacionamento todo-parte ou parte de. Imagina a seguinte coisa, eu posso falar que uma pessoa faz vários pedidos. Outra coisa é eu falar, por exemplo, que um time de futebol é composto de jogadores. Uma universidade é composta de departamentos. Um departamento é composto de professores. Estão conseguindo observar que uma associação do tipo agregação-composição, ela é um tipo de associação mais forte, que denota partes que compõem outras? Como que eu represento isso em UML? Se eu quiser representar esse tipo de associação em UML, eu uso esse losango que vocês estão vendo aqui. E esse losango fica do lado agregador, fica do lado que é o todo. Por exemplo, um time é composto de jogadores. Uma universidade é composta de departamentos. Um departamento é composto de professores. Sempre o losango, ele fica do lado todo. E isso é importante a gente gravar, porque é muito comum a gente ver gente criando diagrama UML e colocando esse losango do lado errado. E aí a semântica do que ele está querendo representar fica completamente sem sentido. Só que a gente tem que levar em consideração o seguinte: esse caso particular de associação, todo parte, sempre que a gente for modelar isso, sempre que a gente for programar isso, a gente tem que ter em mente uma questão. Esses objetos são objetos de uma mesma natureza? Se eles não forem, não faz sentido eu criar uma associação do tipo todo parte. Essas naturezas podem ser transações ou como podem ser coisas físicas. Vou dar um exemplo aqui, ó, departamento e professores. Concorda comigo que tanto departamento quanto professores são coisas físicas? Existe. Você consegue ir lá no departamento, pôr a mão na parede dele, ele existe, está lá. Professor também, carne e osso. Você segura, você vê que é uma coisa que existe. Como são elementos de uma mesma natureza, faz sentido um ser composto por outro. Se eles forem de naturezas distintas, como, por exemplo, venda e comprador, não faz sentido você ter um relacionamento do todo parte. Você poderia querer modelar o seguinte: uma venda é composta de compradores. Poxa, venda é uma transação, você não pega uma venda, é algo abstrato. Comprador é uma pessoa, você pega. Não faz sentido você falar que algo abstrato é composto por coisas físicas. Da mesma forma que não faz sentido você falar que algo físico é composto por coisas abstratas.
Conseguiram visualizar isso daí? Então, sempre que você chegar numa situação onde você vai modelar algo que você acha que é uma agregação, para analisar se aquilo, se esses dois lados são coisas de uma mesma natureza. Se não forem, não é uma agregação, não é uma composição. Vamos tentar ilustrar isso por meio de exemplos, para deixar ainda mais claro para vocês, embora eu já tenha adiantado algumas coisas. Agregação é um tipo de relacionamento que não força a destruição do conjunto. Ou seja, uma vez destruído o todo, não há obrigatoriedade de destruir as partes. A agregação. A agregação é o losango branco que vocês estão vendo aqui. Então, no exemplo abaixo, ó, um jogador poderá fazer parte de outra equipe se a equipe dele acabar. Imagina só, equipe aqui, uma instância da equipe, um objeto dessa equipe, Flamengo, sei lá. O Flamengo é composto, né, é um agregado, para ficar ainda mais claro, é um agregado de jogadores. O que seriam objetos da classe jogador? Diego, Everton Ribeiro, Gabigol, por aí vai. Destruir o objeto Flamengo. Espero que não aconteça, eu sou flamenguista. Enfim, acabou o Flamengo. Acabou o Flamengo, mas o Gabigol não morreu, o Diego não morreu, né? O Everton Ribeiro não morreu, eles podem jogar em outros times. Então, esse é um tipo de associação. Eu estou dando esse exemplo porque daqui a pouco eu vou mostrar a composição, e aí vocês vão ver que é um pouquinho diferente. No caso da composição, se o todo for destruído, as partes também têm que ser destruídas. Então, a agregação ela não denota exclusividade. É o que eu estou representando aqui para vocês. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Curso e professor, né? O nosso curso aqui, Ciência da Computação, é um objeto da classe curso. Se o curso em algum momento acabar, eu, objeto professor Lucas, eu não morro. É porque é uma associação do tipo agregação. Quando a gente fala de composição, o cenário muda um pouquinho. Observem que a composição também é uma associação mais forte do tipo todo parte, parte D. Tá? A lógica é a mesma da anterior. No entanto, nesse caso aqui, o objeto que representa a parte, ele só pode pertencer a um objeto todo. Vamos voltar aqui um pouquinho, nesse exemplo anterior. Vamos imaginar o caso do jogador. Concorda comigo que objetos equipe poderia ser, por exemplo, Flamengo e seleção brasileira? Então o Gabigol ele poderia fazer parte do Flamengo e também da seleção brasileira? É uma parte que compõe mais de um todo diferente. É uma agregação, não tem problema nenhum. A composição é o seguinte, a parte só é parte de uma coisa. É exclusivo, é uma parte exclusiva de uma coisa. Ou seja, esse tipo de relacionamento ele é ainda mais forte, ele denota exclusividade. E o tempo de vida dele é delimitado. As partes não podem existir sem o todo. Ou seja, no exemplo lá anterior, se isso aqui não fosse uma agregação, fosse uma composição, se o time acabasse, o jogador tinha que se aposentar. É tipo isso. O jogador não existe mais porque o time acabou. Conseguiram visualizar a diferença semântica disso daí? E do ponto de vista de diagrama, a única diferença de agregação para composição é a cor do losango. O losango ele é escuro, ele é negro, né? Na parte do lado agregador. Ou seja, aqui é o todo composto pelas partes. Para tentar deixar isso menos abstrato, vamos ver um exemplo aqui de uma composição. Qual que é a leitura disso daqui correta? Ó, um pedido é composto por itens, porque sempre o losango fica do lado todo. Não tem multiplicidade aqui, embora poderia ter. Naturalmente, acho que fica implícito para vocês que um pedido ele pode ter vários itens, né? Você comprou algo aí no iFood, sei lá, é um pedido. Ali você pediu uma pizza, uma batatinha e um refrigerante. Então, um pedido é composto por vários itens. Concorda comigo? Vamos supor que você cancelou o seu pedido. Esses itens de pedido também foram destruídos, porque eles não existem sem o pedido. Só faz sentido dentro daquele contexto. Professor, isso ainda está abstrato. Calma lá que eu vou diminuir essa abstração para vocês daqui a pouquinho mostrando código. Tá? Aí vai ficar bem claro a diferença entre essas duas coisas. Como que vocês acham que ficaria a multiplicidade da associação desse tipo aqui, ó? Considerando que aqui eu tenho uma composição. Concorda comigo que isso daqui seria aceitável? Por que essa multiplicidade aqui, ó, não poderia ser maior do que 1?
o máximo dela? Porque eu estou numa relação de composição, concorda comigo? Então eu estou dizendo o seguinte, um pedido ele é composto por um ou vários itens de pedido. Beleza. Quando a gente tem uma associação do tipo composição, não existe restrição de multiplicidade no lado que representam as partes. Isso aqui poderia ser 1, poderia ser n, não tem diferença. Esse cara aqui, ó, eu estou destacando para vocês, ele que não poderia de forma alguma ser maior do que 1, nunca. Porque esse sujeito é exclusivo desse sujeito. Então ele não pode fazer parte simultaneamente de mais de um pedido. Logo, a associação não poderia ser maior do que 1, do lado compositor ou do lado agregador. Aqui já é diferente. Aqui eu tenho uma agregação. Então não denota exclusividade. Então, essa multiplicidade do lado agregador poderia perfeitamente ser para N. É o exemplo que eu falei da seleção brasileira e do Flamengo. Objeto da classe equipe, Flamengo, associado com vários objetos jogador. Só que o mesmo objeto jogador aqui, ele pode fazer parte de mais de uma equipe. Como ele pode fazer parte de nenhuma, que é o 0. Ele pode estar desempregado, venceu o contrato, ainda não foi para nenhum lugar, ele não está associado com nenhuma equipe naquele momento. Como ele poderia estar com várias, Flamengo e Seleção Brasileira. Vamos trazer isso para código, vai ficar mais claro. Aqui tem um exemplo de código em C++. E esse exemplo é legal porque ele envolve simultaneamente composição, que vocês estão vendo aqui, e agregação, que vocês estão vendo aqui. Tá? Então a gente vai analisar as duas coisas. Vamos lá. O diagrama está me falando, então, que uma universidade é composta por, no máximo, 20 departamentos. E um departamento é um agregado de, no máximo, 5 professores. É uma regra de negócio de alguma universidade aí, em algum lugar do mundo. Muito bem. Ao mesmo tempo, está falando que um professor ele pode fazer parte de nenhum ou vários departamentos. Mas um departamento ele só é de uma universidade. Vamos levar isso para código. Classe universidade. Dentro dela, eu tenho aqui ó, a representação da minha composição acontecendo. Eu tenho um vetor do tipo departamento, que se chama faculdade. Ou seja, eu estou falando que eu posso ter até 20 objetos departamento dentro de uma universidade, não é isso? E vocês estão vendo que esses objetos estão sendo criados dentro da classe universidade? Ou seja, instanciei um objeto universidade, dentro do objeto universidade eu instanciei 20 objetos departamento. Concorda comigo que se eu destruir aquele objeto universidade, eu estou destruindo os objetos departamento? Porque eles só existem ali dentro? Não tem nenhum ponteiro de fora daquele objeto apontando para eles? É uma composição. Denota exclusividade. Departamento só existe se a universidade existir. Fechou a universidade, fechou o departamento. Mas agora a gente vai ver a agregação aqui, ó. Olha só, a gente tem também a classe professor, né, que não tem detalhes dela aqui, porque não vem ao caso, mas a gente tem a classe departamento. Departamento não é um agregado de professores? É um agregado, não é composto. Então, ó, dentro de departamento, eu tenho um ponteiro, na verdade, eu tenho um vetor de ponteiros para professores. Eu não estou criando os objetos professores dentro de um objeto departamento. Dentro de um objeto departamento, eu estou só referenciando os professores. Se eu destruir aquele objeto departamento, o máximo que eu estou fazendo é destruir ponteiros para aqueles objetos professores, mas tem outras partes do código que estão apontando para ele. Então concorda comigo que o professor continua existindo se o departamento deixar de existir? É basicamente isso, pessoal. O mapeamento da UML para código é isso que eu acabei de mostrar para vocês. É uma diferença sutil entre agregação e composição, mas que dá para ver claramente por meio desse exemplo. Se a universidade fechar, os departamentos são destruídos, composição. Se os departamentos forem fechados, os professores não morrem, é uma agregação. Não se preocupem tanto neste momento, eu sei que fica aquela curiosidade, professor, mas quando que eu deveria modelar a composição? Quando que eu deveria modelar a agregação? Esse tipo de resposta a gente vai dar em outros momentos quando a gente estiver estudando princípios de projeto. O foco da aula de hoje
é apenas ensinar o ML para vocês. Então, as possibilidades envolvidas. Não significa que necessariamente essa modelagem do jeito que está aqui é a melhor possível para um projeto. Pensando aí em outras questões relacionadas com esse diagrama que a gente está estudando, vou mostrar para vocês um outro recurso que o diagrama de classes tem, tá? Que são os papéis, ou roles. Basicamente, um papel em um diagrama de classes, ele é um rótulo explicativo para uma associação. Qualquer associação entre classes podem ter papéis envolvidos. Sejam associações simples, como eu mostrei primeiro, como associações do tipo agregação e composição. Vamos trazer para cá. Ó. O que é papel nessa associação aqui? Ó? Fornecedor é um papel, produto é um papel, empregador é um papel, empregado é um papel. A parte do pedido é um papel. O que é isso? É um rótulo explicativo. Você está representando o que aquela classe significa naquela associação. Ou seja, uma empresa fornece, isso aqui é o nome da associação, que eu falei que poderia ter. Uma empresa fornece nenhuma ou várias mercadorias. Uma mercadoria pode ser fornecida por nenhuma ou várias empresas. Nessa associação aqui, a empresa faz o papel de fornecedor. A mercadoria faz o papel de produto. A mesma coisa daqui, ó, uma empresa emprega, isso é o nome da associação, pessoas. Uma pessoa pode ser empregada por empresas. Nessa associação, o papel da empresa é de empregador e o da pessoa é de empregado. Professor, tá bom, é legal, fica mais fácil de entender quando a gente vê esse rótulo, mas ele tem alguma aplicação prática em código? Tem. Olha só. Estou tentando mostrar para vocês isso em código, o que está acontecendo. Ó, obviamente não tem a classe completa, mas se vocês forem observar o nome do papel na associação, ele vai nomear a estrutura de dados do código que representa aquela associação. Ó, dentro da classe mercadoria, eu tenho uma lista de ponteiros para a classe empresa, porque uma mercadoria pode ser fornecida por várias empresas, não é isso? Como é que chama essa lista? Fornecedor, era o nome do papel. A mesma coisa está aqui, ó. Dentro da classe empresa, eu não tenho uma lista de objetos mercadoria, porque uma empresa pode fornecer várias mercadorias. Qual vai ser o nome dessa lista? Produto, porque é o nome do papel da mercadoria na associação. Então a gente mapeia de diagrama para código dessa forma. Vamos lá então. Outro tipo de associação para a gente representar aqui, que é a generalização ou herança, como preferirem. Tá? Como é que eu represento isso em um diagrama de classes? Ó, herança não é novidade para ninguém também. Vocês já aprenderam isso em orientação a objeto. Basicamente, quando a gente fala de herança, a gente tem sempre uma superclasse, né, ou uma classe ancestral, e classes filhas, né, ou subtipos, né, classes que herdam de uma superclasse. Sempre um subtipo ou uma subclasse, ela deve incluir todos os elementos do supertipo, ou seja, a classe pai tinha alguns atributos, tinha alguns métodos e tinha algumas associações. Quando eu herdo dessa classe, eu, filho, tenho todos aqueles atributos e comportamentos herdados. E eu posso ter mais alguns que eu faço por meio de especialização. É um mecanismo de reuso, então. E a gente tem que lembrar que isso é um tipo de associação entre classes, só que é uma representação ainda mais forte do que a composição. Ela é uma relação do tipo E1. Então, se eu tenho, por exemplo, a classe animal, que tem lá alguns atributos, tem alguns métodos, e eu tenho a classe coelho, que herda de animal, coelho tem todos os métodos, associações e atributos da classe animal. Todo coelho é um animal. Dentro do construtor da classe coelho, eu chamo o construtor da classe animal. Não é assim que funciona? Então a gente não pode esquecer que é uma associação do tipo E1, que na UML é representado por essa seta que vocês estão vendo aqui. Vocês estão observando que essa seta, ela tem a ponta fechada? Diferente da que eu mostrei agora há pouco, que era isso daqui, ó. Observem que a seta de visibilidade, ela tem a ponta aberta. Ela não tem a ponta fechada. Fechada é herança, generalização.
Muito cuidado para o uso dessas setas para não representar coisa que você não quer. Vamos ver alguns exemplos, então, corretos aqui, ó. Sempre que a gente vai modelar uma generalização ou uma herança, a gente tem que buscar representar separações estruturais definitivas. O que são separações estruturais definitivas? Vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aqui para ilustrar. Tá vendo que a gente tem uma interface do tipo veículo e a gente tem automóvel e bicicleta herdando de veículo? Então, um automóvel é um veículo e uma bicicleta também é um veículo, porque eles herdam de veículo. Mas concorda comigo que um automóvel nunca vai virar uma bicicleta e uma bicicleta nunca vai virar um automóvel? É uma separação estrutural definitiva. Aqui o cenário é diferente, ó. Do ponto de vista de programação, eu posso fazer isso, não tem limite para eu fazer isso. Só que do ponto de vista de modelagem, não é uma boa ideia, porque isso não é uma separação estrutural definitiva. Eu tenho a classe funcionário, eu tenho a classe gerente, que herda de funcionário, eu tenho a classe vendedor, que herda de funcionário. Mas concorda comigo que em algum momento um vendedor pode ser promovido a gerente, ou um gerente pode ser rebaixado a vendedor dentro de uma empresa? Só que, poxa, eu como vendedor, quando eu sou promovido a gerente, eu não viro outro funcionário. Eu continuo sendo o mesmo funcionário. Mas olha, esse troço aqui então tá meio estranho, porque a gente tem que lembrar, imagina a seguinte situação, dei um new vendedor, estou alocando um objeto vendedor. Naturalmente eu não estou alocando um objeto funcionário, porque dentro do construtor de vendedor eu não chamo o construtor de funcionário. Se na hora que eu for promovido eu fizer aqui um new gerente, eu estou criando outro funcionário, não é o mesmo funcionário, porque isso não era uma separação estrutural definitiva. Conseguiram visualizar por que isso aqui é bom e por que isso daqui é ruim? Do ponto de vista de UML, ambos estão corretos. Eu só estou dizendo que do ponto de vista de projeto, a gente tem que buscar usar herança só quando a gente tem separação estrutural definitiva. Naturalmente, o que eu estou falando aqui? Ó? Esses métodos aqui, ó, realizar check-up, fazer reparo, passar marcha, trocar pneu, todos esses 4 métodos estão contidos dentro da classe automóvel e dentro da classe bicicleta, foram herdados. Mas, além disso, essas classes têm métodos próprios, que são os que estão listados aqui. Então, quando a gente está modelando, a gente não precisa de repetir na classe filha os métodos e atributos que a gente está herdando. Isso já está implícito. Eu não precisei de colocar aqui esses 5 métodos mais esses 4 para eu entender que dentro de automóvel tinha os 9. Está implícito na própria herança. Trazendo isso para código, ó, ah lá como é que isso está em código para vocês verem. Não tem muito segredo. Ó, aqui tem até uma característica interessante, porque o exemplo está em Java. E Java tem um recurso que se chama interface. Interface em Java é como se fosse uma classe abstrata, embora não seja exatamente a mesma coisa de classe abstrata. Mas basicamente é uma estrutura de dados onde você pode definir atributos e assinaturas de métodos. Só assinaturas, as implementações não. Você não consegue alocar um objeto de uma interface, mas você consegue falar que uma classe implementa uma interface, igual eu estou falando aqui, ó, que automóvel implementa a interface veículo. Logo, o que automóvel passou a ter a obrigação de fazer? Definir os métodos que ele herdou da interface. Está vendo que tem um override aí, ó, sobre a escrita? Então, basicamente aqui que o automóvel está falando o que esses métodos que ele herdou fazem. E, além disso, ele tem os métodos próprios. É um tipo de herança, digamos assim. Bicicleta não está fazendo nada diferente. Ah lá, ó. Já que a bicicleta está implementando a mesma interface, ela está sobrescrevendo os métodos que ela herda, falando o que de fato eles fazem. Eu não coloquei a implementação, obviamente, aqui, tá, pessoal? Por exemplo, ficar mais enxuto. Mas, obviamente, que esses métodos fazem alguma coisa. Eu que não coloquei o código completo. E, além disso, ela define o método próprio. Só que, da mesma forma que eu usei implemente aqui, ó, e aqui, porque eram associados a interfaces, aqui embaixo, ó, não é interface. Carro e moto herdam de uma classe, de fato, que automóvel é classe. Então, eu tenho stands, tá vendo? Stands em Java é herança. Se eu desse o exemplo em C++, eu não lembro de cabeça mais, mas acho que em C++ a gente coloca o nome da classe, 2 pontos e o nome da classe pai depois, não é isso?
Tem um tempinho que eu não programo em C++ usando herança, mas pelo que eu me lembro, eu acho que é assim. Seria carro, dois pontos, automóvel. Algo assim. Não lembro a sintaxe exatamente. Mas conseguiram visualizar essa modelagem transcrita para código? Outro tipo de associação interessante que a gente pode ter aqui, ó, são as classes associativas. Isso aqui, fazendo um mapeamento com um banco de dados, é bem parecido com o que vocês veem em banco de dados em relação às tabelas associativas. Sabe quando você tem uma associação N para M em um banco de dados? Que dessa associação surge uma terceira tabela que tem uma chave composta pelas chaves primárias das outras duas e mais alguns atributos, mais algumas colunas? Então, as tabelas associativas em banco de dados, elas não buscam dar características das associações. Uma pessoa lê vários livros. Um livro pode ser lido por várias pessoas. Quando que uma pessoa A leu um livro B? Essa não seria um atributo da terceira tabela, que é a tabela associativa? A gente pode representar isso mais ou menos aqui em um ML, por meio das classes de associação, ou classes associativas. Por exemplo, aqui, fornecimento é uma classe associativa da associação entre fornecedor e produto, que busca representar características das associações, mas que fique claro que isso não precisa ser fruto de uma associação N para M, tá? Você pode ter uma associação do tipo 1 para 1 e querer ter uma classe associativa daquela associação. Basta você precisar de ter características das associações definidas. Se você tem um atributo que ele não é de nenhuma das duas classes associadas, ele é um atributo da associação. Aí você vai precisar de uma classe associativa. No exemplo que eu estou dando aqui, coincidentemente é N para N, mas já falei, não é uma regra. Vamos imaginar o seguinte cenário, então. Um fornecedor pode fornecer mais de um produto. E um produto pode ser fornecido por mais de um fornecedor. A multiplicidade não está aqui, embora pudesse e deveria, mas eu estou falando para vocês como é que ela é. Vamos imaginar o seguinte cenário, então. Caso um cliente desse sistema tiver o desejo de verificar a data e o valor total do fornecimento, isso poderia ser feito por meio de um objeto da classe fornecimento. Só que vocês devem estar pensando, professor, isso daí, como é que eu vou representar isso em código? Como é que isso aí vira código de uma camada de domínio, quando eu estou programando um sistema que foi modelado? Vamos ver. Classe fornecedor, que é a classe fornecedor que está aqui. Beleza, ela tinha 3 atributos, como vocês podem ver, ambos privados, tinham os tipos definidos, e eu coloquei eles aqui. Privados, obedeci os tipos, obedeci os nomes. Deixa isso aqui para daqui a pouco. Ó, produto é a mesma coisa. Tinha 4 atributos, todos privados, tipos definidos. E eu defini aqui, ó, classe produto, seus 4 atributos privados, né, os tipos e nomes obedecidos. Deixa isso daqui para daqui a pouco. E a classe fornecimento, todas são classes. Então tem uma classe fornecimento, ela tinha 2 atributos privados, que eles estão aqui exatamente da forma como está no diagrama, e deixo isso aqui para daqui a pouco, é o que a gente vai começar a ver agora. Esse tipo de associação, pessoal, ele não é representado por meio de uma lista de ponteiros, muito menos por um simples ponteiro. Ele é representado por um dicionário, por uma hash table, por um map, como preferirem, uma estrutura de dados do tipo chave-valor. Olha só o que eu estou definindo aqui, ó. A associação entre produto e fornecedor, observe que eu estou dentro da classe fornecedor. A associação entre produto e fornecedor do ponto de vista do fornecedor é representada por um map. Um mapa aqui, como eu falei, é uma estrutura de chave-valor, onde a chave é um objeto do tipo produto e o valor é um objeto do tipo fornecimento. Ou seja, um fornecedor, para um dado produto, ele tem um objeto fornecimento. Se a gente quiser ainda dar um pouco mais de detalhes para isso, essa associação poderia ser da forma que eu coloquei aqui embaixo. Ou seja, imagina o fornecedor, a empresa X, que fornece o produto arroz. Eu, fornecedor,
um objeto aqui da classe fornecedor, quero saber a data e o valor total de cada um dos fornecimentos de arroz que eu fiz. Para o objeto arroz, que é um objeto da classe produto, eu poderia ter uma lista de objetos fornecimento. Concorda comigo? Que aí cada objeto fornecimento era uma instância de uma associação entre fornecedor e produto. Conseguiram visualizar essa situação? Do ponto de vista do produto, é muito parecido. Ó. A chave da associação vai ser a associação oposta, quem está associando com ela. Ao invés de ser um produto, vai ser um fornecedor. E o valor vai ser, obviamente, fornecimento. Se você está querendo representar unicamente uma lista, aí depende do que você está querendo modelar. Fornecedor fornece várias vezes um mesmo produto, ou um fornecedor fornece apenas uma vez um produto. Por isso que eu mostrei as duas opções, porque depende do que você está querendo ilustrar. Na verdade, você não precisa de ter ambas, tá? Aqui é uma ou outra, aqui é uma ou outra. Depende do que você quer representar. Agora, e nesse cara? Como é que fica? Nesse cara é um ponteiro para cada lado. Se ele tiver visibilidade, cada objeto fornecimento tem um ponteiro para um objeto fornecedor e um ponteiro para um objeto produto. Porque ele foi um fornecimento de um produto feito por alguém, sempre. Outro tipo de associação que a gente pode ter representada em um diagrama de classes é o autorrelacionamento, ou associação reflexiva ou recursiva, enfim. A gente encontra na literatura de várias formas. E aqui está sendo representado por essa associação que eu estou mostrando para vocês. Basicamente, o que essa associação está falando? Está falando que a classe empregado tem uma associação com ela mesma. Da mesma forma que a classe empregado tem uma associação com a classe companhia, ela também tem uma associação com ela mesma. E tem papéis definidos aí que nos ajudam a entender bem o porquê desse autorrelacionamento. Eu estou dizendo o seguinte, ó. Um empregado no papel de chefe, ele pode ter vários empregados subordinados a ele. Um empregado no papel de subordinado, ele só tem um chefe. Na prática, qual que é a implementação da classe empregado? Essa que eu estou mostrando para vocês. Os papéis não viram o nome das estruturas de dados que representam as associações? Então, eu estou trazendo isso para cá. O subordinado, subordinado. Chefe, chefe. Classe empregado. Então, empregado pode ter uma lista de subordinados. É uma lista que pode ser vazia, como vocês podem ver aqui, porque pode ser zero, pode ser o infinito, N. Eu não falei o tamanho dessa lista. Então pode ser do tamanho que precisar. Pode ter quantos objetos precisar apontado aí dentro. Mas um empregado ele só tem um chefe. Então ele tem um ponteiro para a classe de empregado que se chama chefe. Só que vocês perceberam que aqui, como é um, eu não tenho a opção de não ter chefe. Eu sempre tenho um chefe. Como é que eu garanto que eu sempre tenho um chefe? O construtor da classe empregado, ou seja, quando eu for criar um objeto da classe empregado, eu tenho que passar um objeto da classe empregado como parâmetro, para ele ser definido como meu chefe. Ou seja, não existe empregado sem chefe. Muito bem. Aqui, ó, uma observação. Por que aqui era zero ou muitos e não um ou muitos? Porque um empregado pode não ser chefe. Imagina numa hierarquia, tá, de funcionários de uma empresa. Tem desde lá do gerente, o cara que está lá na ponta, ao frente de caixa, que é o sujeito que está lá embaixo na hierarquia. Não tem ninguém que é subordinado a ele. Ou seja, ele é um empregado, mas ele não é chefe de ninguém. Então essa lista de subordinados dele vai ficar vazia. Não tem um objeto apontado nela. Não tem nada de errado. Modelagem de sistema é um negócio muito legal, gente, porque vocês começam a observar que antes da gente programar, a gente consegue representar ideias e validá-las de uma forma que fica fácil a comunicação entre a equipe. Só que é importante que a gente tenha o conhecimento. Eu não falei isso antes, mas vamos falar agora, né? Vamos supor que você é um cara que nunca vai trabalhar modelando um sistema numa empresa. Nunca você vai criar um diagrama. Você está sempre programando, fazendo teste, alguma outra coisa. Ainda assim, é importante que você conheça a sintaxe da UML. Porque, eventualmente, você não vai criar o diagrama, mas você vai precisar entender o diagrama para fazer alguma coisa.
Então é por isso que a gente precisa de ter esse tipo de entendimento. No projeto do Pokémon GO, que vocês já têm acesso, se vocês vasculharem achando ele aí pelo Google Classroom, vocês vão ver que lá tem uma infinidade de diagramas já criados. E se forem comparar com o código que já existe pronto, o código representa fielmente aqueles diagramas. Mas quando o código foi produzido, só tinha o diagrama antes. Porque o código foi feito a partir do projeto. Foi projetado usando esse tipo de artefato. Professor, tem como representar herança múltipla na OML? Sem problema nenhum. Essa seta aqui, ó, não é a seta de herança, que é a seta da ponta branca fechada? Então eu estou falando aqui, ó, que essa classe veículo terrestre herda só da classe veículo. A classe veículo aquático herda só da classe veículo. Mas a classe veículo anfíbio herda de veículo terrestre e de veículo aquático. Obviamente que não é toda linguagem de programação que suporta herança múltipla. Por exemplo, o Java, que eu venho mostrando para vocês em alguns exemplos, não suporta herança múltipla. Java, você tem herança para uma classe só. Você pode implementar uma interface e herdar uma classe simultaneamente, mas herdar duas classes simultaneamente no Java não dá. No C++ isso já é possível. Você pode herdar N classes ao mesmo tempo. Modelagem é algo mais genérico, não é travado em uma linguagem de programação, então tem recurso para tudo. Professor, acabou ou tem mais? Tem mais. A tal da associação qualificada. Basicamente, eu vou ilustrá-la para vocês por meio dessa associação 1 para N, que vai virar uma associação 1 para 1, sem perder a semântica. Vamos imaginar o hipotético cenário onde a gente tem uma classe pessoa associada com uma classe carro. Uma pessoa pode ter vários carros. Um carro é só de uma pessoa. Eu já mostrei para vocês o mapeamento em código anteriormente e a gente sabe que, do jeito que está aqui, como a gente não tem seta de visibilidade nas pontas da associação, eu estou falando que ambas se enxergam. Então, dentro da classe pessoa, eu teria uma lista de objetos para a classe carro. E dentro da classe carro, eu teria um ponteiro para pessoa. Só que essa associação ela poderia virar essa associação de baixo que eu estou mostrando para vocês, que é uma associação qualificada do tipo 1 para 1. Eu estou falando o seguinte: uma pessoa, para uma placa específica, só tem um carro. Para placas diferentes, eu tenho outros carros. Mas concorda comigo que placa é algo que é um identificador único de um carro? Você não pode ter carros diferentes com uma mesma placa? Pessoas diferentes com o mesmo CPF? Quando você tem esse tipo de associação um para muitos, onde o lado muitos possui um identificador único, você pode transformar isso numa associação qualificada 1 para 1. Aí você deve estar se questionando, professor, mas e aí? Qual é o efeito prático disso em código? Esse aqui, ó. O que está acontecendo dentro da classe pessoas? Ao invés dela ter uma lista de objetos para a classe carro, ela tem um map, ela tem um dicionário, uma estrutura de chave-valor. Ou seja, para uma string placa, eu tenho um objeto carro. Eu posso ter vários carros associados a mim, mas não com a mesma placa. É uma estrutura de dados que representa isso para mim de forma indexada. Isso aqui traz até mais desempenho para o sistema. Você não teria que ficar buscando um carro numa lista. Informa a placa, já obteve o objeto da associação. É uma estrutura muito mais interessante. Então, sempre que possível, a gente deve tentar transformar a associação simples em associação qualificada, mas sem forçar a barra. Tem que ter um identificador único claramente definido aí, igual a placa nesse caso, para que isso faça sentido. Pessoal, classes podem ter também estereótipos, e a gente vai explorar mais esses estereótipos nas próximas aulas, mas eu já vou ilustrar eles aqui para vocês de uma vez. Até então, a gente vem representando classes com esse tipo de estrutura, né? São retangulares que têm um nome, uma lista de atributos, uma lista de métodos. Só que essas três notações que vocês estão vendo aqui, ó, são recursos visuais aceitáveis na UML para representar classes também. Mas são classes de papéis específicos. Essa que vocês estão vendo aqui, ó, que é o boundary, né, ou fronteira,
normalmente é utilizada para representar classes no sistema que são interfaces. Por exemplo, as classes que representam interfaces com o usuário. São fronteiras do sistema, não é? Não é a parte que está na borda do sistema para interagir com o usuário. Elas poderiam ser representadas visualmente dessa forma. Você coloca uma semântica a mais para aquela representação visual. As classes que vocês representam dessa maneira aqui, ó, como entidades, são classes que representam dados que serão persistidos, classes de domínio. Essas que eu venho mostrando até então, pessoa, carro, universidade, departamento, todas essas seriam exemplos de classes de entidade. São estruturas de dados que armazenam as informações gerenciadas aí do sistema. Elas poderiam assumir esse papel. E as classes de controle, que vocês vão ver por esse sinal aí que lembra tipo a escola aí, né, um loopzinho, elas têm a finalidade de representar classes que fazem tratamentos de evento. Vamos supor que a gente tem uma tela desenhada do sistema, botão, campo de edição de texto, barra de rolagem e tal. Quem desenha essa tela é boundary, né? Tá lá na fronteira. Só que quando alguém clica num botão, vai ter que ter algum componente do sistema que vai fazer o tratamento daquele evento de clique. E aí fazer alguma coisa acontecer no sistema, tipo salvar uma informação. A classe que faz o tratamento de eventos é uma classe controladora. Normalmente essa classe controladora, ela trata um evento de uma boundary e cria uma entity, ou modifica uma entity. Gera uma informação. Entendido aqui a diferença de boundary, control e entity, é importante a gente entender a representatividade aí dessa sintaxe. O que esse diagrama está fazendo aqui? Ó? Só para ilustrar para vocês, juntou tudo que a gente viu até agora em um diagrama só, basicamente. Né, para ilustrar como que um diagrama de classes ele fica mais composto. Ó. Eu estou falando aqui que, né, essas classes herdam, né, dessa daqui. Eu estou falando que essa classe tem uma associação simples com essa daqui. Eu estou falando que um pedido ele é composto por itens de pedido. Aí você vai até pensar aqui, professor, mas você não tinha falado que na composição denota exclusividade, mas o item está associado com o produto? Então isso não estaria infringindo a exclusividade? Que a lógica aqui não é, se eu destruir um objeto pedido, eu não teria que destruir os objetos item associado a ele? Essa é a ideia. Essa associação aqui não está infringindo nada, pessoal. Contanto que a visibilidade aqui, embora ela esteja implícita, contanto que a visibilidade fosse assim, ó. O que acontece? Eu não tenho ninguém apontando para item a não ser pedido. Então, por mais que item aponte para produto, para ele poder saber de que produto ele é, produto não aponta para item. Então, enfim, eu destruí pedido, eu destruí item. Não tem problema nenhum. O que não poderia de forma alguma acontecer é essa classe aqui ter uma associação do tipo composição com alguma outra. Tipo isso daqui, ó. Isso daí não estaria correto. Você estaria infringindo a lógica do que representa uma composição. Bom, para a gente fechar nossa aula então, galera, eu vou deixar para vocês aqui uma sugestão simples de exercício. Novamente, não é um exercício que precisa de me entregar, mas eu sempre recomendo que vocês façam, porque é uma forma de vocês exercitarem o conteúdo que a gente está aprendendo nas nossas aulas. Então, a regra de negócio de bibliotecas, o que tem numa biblioteca, quais são as informações gerenciadas numa biblioteca, não é novidade para ninguém. Todo mundo sabe, uma biblioteca tem livro, uma biblioteca tem clientes, os livros têm gênero, tem empréstimo, tem compra, tem devolução, enfim, tem um monte de coisa. E eu estou recomendando para vocês tentarem criar um diagrama de classes o mais completo possível de uma biblioteca. Vocês vão exercitar tudo que a gente aprendeu hoje, composição, generalização, visibilidade, etc. E vão, ao mesmo tempo, né, firmar esse conteúdo que a gente viu. Sugestão de literatura. Recomendo fortemente que vocês leiam esses capítulos do livro de Engenharia de Software Moderna, que esse é o livro-texto que a gente está usando na disciplina. E essa parte de modelagem, ela está mapeada no capítulo 4.
do livro de Engenharia de Software Moderna, que serve como base tanto para a aula de hoje, quanto para as nossas próximas 2, 3 aulas, se eu não estou enganado. Tá? Até porque a gente vai continuar nas próximas aulas a estudar alguns diagramas da UML. Hoje, na aula passada, a gente estudou casos de uso, consequentemente, a gente viu diagrama de casos de uso. Hoje, a gente viu diagrama de classes, só que a gente ainda vai estudar diagrama de sequências, diagrama de pacotes. Tá certo? A UML ela é composta por vários outros diagramas, mas não é objetivo da disciplina explorar todos eles a nível de detalhes. Nem é o objetivo desse capítulo que eu estou recomendando para vocês. O foco aqui é o estudo nos diagramas que são usados com mais frequência na modelagem de sistemas. Que fique claro também, pessoal, e eu vou deixando isso mais detalhado para vocês ao longo das aulas, que quando a gente estuda esses diagramas UML, não significa que sempre, em qualquer projeto de sistema, a gente tenha que criar todos aqueles diagramas e sempre com o mesmo nível de detalhamento. Depende muito da característica do problema que você está resolvendo. Tem software que você vai precisar de vários diagramas muito detalhados. Tem software que você não vai precisar criar algum tipo de diagrama. E os que você criar vão ser no formato meio de sketch mesmo, rascunho, porque é uma regra de negócio mais simples. Então, não é uma receita de bolo aqui que o ML é sempre aplicado da mesma forma, não, tá? O ML é simplesmente uma ferramenta usada para modelar sistema e facilitar a comunicação entre equipes e documentar ideias. A maneira de usar varia projeto por projeto. Recomendo sempre também ao longo dessas aulas que vocês vasculhem a documentação do Pokémon GO, que está aí no Google Classroom para vocês. Cadê aqui materiais? Ó, na parte de requisitos, a gente tem aqui o estudo de caso, ó, do Pokémon GO. Então aqui a gente tem um projeto completo que usa esse diagrama que eu mostrei hoje e vários outros. Então é interessante que vocês usem isso como um material de estudo, tá? Para conseguir entender a materialização do uso desses recursos num projeto de verdade. Então é uma boa forma de estudar também. Fica aí algumas literaturas complementares para quem tiver acesso poder usar. Galera, um abração para vocês então. Até mais. Valeu!